E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Hoje a gente vai fazer um vídeo aí mais de curiosidades, aí de uma seleção dos criminosos aí mais famosos do mundo. Eu sei que tem vários criminosos, todo mundo aí tem curiosidade de saber de vários criminosos, né? Pessoas que mataram milhões de pessoas, pessoas aí que fizeram vários assaltos, mas a gente vai falar principalmente daqueles que deram uma mídia, né? Que tem um status na mídia, que geraram influências aí para escrever livros, filmes, né? Músicas também. Então a gente vai falar de alguns dos criminosos, é uma seleção minha, dos criminosos que eu mais conheço aí, dos que eu jamais estudei aí, e eu quero passar isso para vocês, para que fique bem bacana. Então se você gosta do tema, fica até o final do vídeo aí, então pra gente aprender um pouco mais, pra gente poder discutir um pouco mais, tá certo? O primeiro da lista, na verdade, não é o primeiro, são os primeiros, né? Porque é um casal, a gente tá falando de Bonnie e Clyde, é um casal ali de criminosos ali da primeira metade do século XX, mais precisamente ali nos anos 30, de 31 a 34, que ficaram muito famosos ali no estado da Louisiana por cometer crimes. Eles assaltavam lojas, roubavam carros, assaltavam postos de gasolina. Então esse casal aí formado por Bonnie Elizabeth Parker e Clyde Barrow, eles acabavam aterrorizando todo mundo mesmo. Eles ficaram muito conhecidos ali por uma perseguição policial muito assim, que influenciou várias cenas de filme, entre outras coisas ali, que ali a gente teve cerca de 8 policiais mortos, baleados ali. Eles dominavam, na verdade, uma grande gangue ali, uma gangue de assalto, né? Mas eles eram os organizadores dessa gangue. Primeiro acreditavam que a Bonnie era a grande mandatária ali da gangue, dos crimes, mas depois começaram a falar que era o Clyde, o grande mandatário, o grande mentor de tudo isso. E nessa perseguição ali no estado da Louisiana, eles acabaram, depois de conseguir fugir da polícia, eles acabaram estacionando o seu carro ali e depois esconderam atrás de uma moita e tal, e logo pela manhã ali os policiais os cercaram e balearam eles. Eu lembro de ter assistido um filme de Bonnie e Clyde, não tem só um, tem vários filmes de Bonnie e Clyde que contam bem essa história, mas ficou meio que uma mística de um casal que se ama, mas ao mesmo tempo eles são criminosos, assim. Ficaram muito famosos, influenciaram vários filmes, várias músicas, entre outras coisas aí. O segundo da lista, ele é brasileiro, hein? João Acácio Pereira da Costa, um ladrão que nasceu ali na cidade de Joinville, Santa Catarina, mas depois ele se mudou para a cidade de Santos e cometia os seus crimes em São Paulo. Ele cometia os crimes em São Paulo, depois voltava para Santos. Ninguém sabia quem que era esse sujeito, o misterioso João Acácio Pereira da Costa. Ele era conhecido como bandido da luz vermelha por ser influenciado por um ladrão americano dos anos 40 chamado Cary Chessman, que também era conhecido ali como o bandido da luz vermelha. Mas o bandido da luz vermelha brasileiro ali nos anos 60, o que ele fazia? Ele chegava para assaltar, principalmente as suas vítimas eram mulheres. Então o que ele fazia? Ele chegava num estabelecimento, ele cortava a energia do estabelecimento, depois ele só acendia uma lanterna com um bocal vermelho, aí ele cometia os seus crimes. Esse cara, ele ficou tão temido aqui no Brasil, ninguém sabia ao certo quem que era o bandido da luz vermelha. Eu lembro da minha mãe contando histórias quando eu era pequeno, que ele aparecia em determinada cidade, quando surgia um boato que ele ia para uma determinada cidade interior, a população ficava em pânico por conta desse cara. Ele acabou sendo pego e preso em 1967 e ficou preso até 1997. Olha só quanto tempo de prisão aí do bandido da luz vermelha. E eu lembro que quando ele foi solto, eu cheguei a ver ele quando ele foi solto naquele jornal sensacionalista que passava no SBT em 1997, o Aqui e Agora, eles entrevistando ele para mostrar como é que mudou, o que mudou do tempo que ele ficou na prisão e como é que a vida agora, a sociedade está agora. Ele ficou até emocionado e tal, mas os seus dias de liberdade não duraram muito não, porque ali cerca de 4 meses depois da sua liberdade ele acabou se envolvendo em uma briga de bar, é o que dizem na verdade, ele acabou sendo assassinado, 4 meses depois da liberdade. Esse causou um estrago aí na mídia brasileira, influenciou em músicas, filmes, né? Entre outras coisas, livros também, muito famoso. Então entrou o nosso brasileiro aí na lista dos criminosos mais temidos, os fora da lei mais temidos aí da história do mundo. Agora um dos grandes famosos do mundo, chamado ali de Jack o Estripador. Ninguém sabe ao certo quem que é esse cara na verdade, existem várias teorias que descobriram a identidade dele ou não. O que a gente sabe mesmo de fato que ele era um grande assassino que atuava ali nos anos 80 do século XIX em Londres. Ou seja, Londres estava aquela loucura, chaminé para cá, chaminé para lá, estava tendo uma revolução industrial, a gente está na segunda etapa da revolução industrial, né? Uma vida sombria e tal, e esse cara ele tinha como principais vítimas mulheres ali, principalmente ali profissionais do sexo ali,
da cidade de Londres. E por que Jack Stripador? Porque ele assassinava a sangue frio as suas vítimas. Ele cortava a garganta das pessoas, mutilava pessoas e até arrancava os órgãos das pessoas. Então ele era totalmente detalhista em seus crimes ali. Tem muita gente que fala que tinha conhecimento cirúrgico, principalmente por essa questão de tirar os órgãos de suas vítimas. A sua identidade, ela ficou obscura por muito tempo, ninguém sabe ao certo quem foi Jack Stripador e até hoje, apesar de existirem algumas teorias de quem era esse sujeito aí que matava as mulheres da Londres do século XIX. Recentemente o empresário Russell Edward disse aí, através de um livro que ele lançou no ano passado, 2014, que ele descobriu a identidade do Jack Stripador. Ele diz que o Jack Stripador na verdade era um imigrante polonês chamado Adam Kominski, né? E como que ele descobriu isso? Através de uma das famílias dos policiais que eram envolvidos aí na investigação do Jack Stripador, que guardou aí um chale, né, um manto, alguma coisa aí, como você quiser entender, ensanguentado do Jack Stripador, e através de um exame de DNA chegaram à conclusão que era na verdade um imigrante polonês. A conclusão eles chegaram, né, mas ainda tem muita gente estudando a real identidade aí do Jack Stripador, quem que era esse sujeito. Agora o meu preferido de todos, na verdade o que me inspirou a fazer esse vídeo aqui pro Parabólica era o Billy the Kid, um assaltante de gados e cavalos ali do Novo México, ali no oeste dos Estados Unidos, do século XIX, mais ou menos ali 1880. Billy the Kid participou de um grupo chamado os Reguladores de Lincoln. Lincoln ali é como se fosse uma cidade, ali, um condado de Lincoln no Novo México, ali nos Estados Unidos. E ele participava desse grupo que buscava uma vingança das pessoas que mataram o patrão deles lá, que chamava John Henry, né? E eles tentavam lá, eles tocavam terror ali no oeste americano, né? No famoso Velho Oeste, né? Por isso que tem muita gente aí que fala do Velho Oeste. Essas batalhas de fato aconteciam de fato, ainda mais porque o Billy the Kid ele era um pistoleiro, né, o mais rápido do oeste, entre outras coisas ali, ele era muito famoso nesse sentido. A lenda diz que ele matou 21 pessoas, mas hoje falam que ele não foram 21 pessoas, que foram 4 ou 5, mas ele participou da morte de várias outras, né, através do seu grupo ali, do seu bando. E recentemente saiu uma reportagem aí que uma fotografia, uma possível fotografia, que parece até então só existia uma fotografia que identificava o Billy the Kid, mas que surgiu uma segunda fotografia do Billy the Kid jogando cricket, isso mesmo, é costume jogar cricket nos países ali de língua inglesa. No Velho Oeste mesmo, num momento de descontração ali, o Billy the Kid jogando ali o seu esporte, talvez o seu esporte favorito. Essa fotografia foi vendida por $2 ali nessas lojas de antiguidades ali dos Estados Unidos, mas hoje ela está valendo milhões de dólares. O sujeito que comprou essa fotografia, na verdade, ele ficou bem na fita, né? Tem a fotografia de um vilão valendo muito, já deve ter vendido, já deve ter leiloado isso aí, ou feito sei lá o que. Mas o Billy the Kid influenciou vários personagens aí do cinema, dos livros, esses vilões, esses forasteiros, esses atiradores aí do Velho Oeste, são todos influenciados aí no sujeito Billy the Kid, assim, que eu acho que é extremamente intrigante essa ideia aí, porque a gente vê filme de Velho Oeste e acha que esse negócio nunca tá perto da gente, que isso aí na verdade nunca aconteceu. E aconteceu de fato, era com uma terra sem lei ali no oeste dos Estados Unidos, e o Billy the Kid era um dos grandes personagens deste período. Por último, mas não menos importante, nós temos ele, o ítalo-americano, filho aí de pais italianos, Al Capone, que nasceu em Nova York, mas aí tem a sua vida do crime toda relacionada a Chicago. Então Al Capone ali nos anos 20 e 30, esse ítalo-americano, ele acabou entrando no negócio de contrabando, né, do comércio ilegal de bebidas alcoólicas durante o período de lei seca dos Estados Unidos. Para você que não sabe o que é esse período aí, a lei seca dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, o governo americano, ele proibiu, né, a comercialização, a produção e o transporte de bebidas alcoólicas. No final de tudo isso, o Al Capone virou uma pessoa influente na sociedade americana, se tornou um dos grandes cidadãos americanos, famosos. Então ele transitava entre o crime e a alta sociedade dos Estados Unidos, e ele acabou tendo grande parte de influência em informantes, bordéis, ali, jogos ilegais, entre outras coisas. E ele acabou sendo preso, condenado a 11 anos de prisão por sonegação de impostos, né? Então ele ficou conhecido por sonegação de impostos e também por causa desse comércio ilegal. Só que dentro da prisão ele acabou ali descobrindo que ele tinha contraído sífilis e ele acabou morrendo por conta disso. Mas o Al Capone virou uma personalidade que talvez seja a que mais influenciou personagens no mundo inteiro de livros, filmes, músicas, entre outras coisas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se quiser
quiser que eu faça mais vídeos desse tipo aqui, porque para mim é um grande prazer fazer uma pesquisa sobre isso, passar para vocês, dialogar com vocês, é um grande prazer mesmo, tá certo? Seja meu amigo lá no Facebook, me siga no Instagram e deixa aí o seu comentário, dê sugestões, entre outras coisas. Foi um grande prazer novamente e um grande abraço. Tchau!